Todo mundo sabe da importância de você saber se comunicar, inspirar, cativar outras pessoas, fazer com que elas prestem atenção em você e, de certa maneira, se conectem com você. Porém, neste mundo da persuasão, há uma linha muito tênue entre influenciar e pressionar a outra pessoa. Muitas vezes, quando nós tentamos convencer os outros a agir de acordo com aquilo que nós sabemos que muitas vezes é importante para eles, nós recorremos a táticas de pressão direta. No entanto, essa é uma abordagem que tende a ser absolutamente contraproducente se você entender os fundamentos da psicologia humana e como, no fundo, o nosso cérebro reage frente aos estímulos. Quando alguém te pressiona, existe da mesma forma que Newton falava sobre a lei da ação e da reação. Existe uma ação e, naturalmente, a reação tende a também ser negativa. E isso não precisava ser assim, porque as pessoas, por natureza, por definição, por aquilo que nós somos, nós sempre queremos mais, conhecer produtos novos, serviços novos, lugares novos, pessoas novas, mas o problema não está na pressão que nós recebemos e muitas vezes sim, naquelas barreiras internas que nos impedem de agir na direção daquilo que nós mesmos queremos. Ou seja, muitas vezes a própria pessoa é a barreira que está impedindo de que ela chegue aonde ela quer. E para que ela consiga se aproximar de uma outra pessoa, não é pressionando você para que você se aproxime de alguém que vai gerar nada positivo. Da mesma forma, não é pressionando um cliente a comprar que vai fazer com que ele realmente queira comprar. E para isso, então, neste episódio, nós vamos explorar como a neurociência pode te mostrar um caminho para uma comunicação e uma persuasão muito mais eficaz, gerando aquilo que eu chamo de uma pressão interna. Se esse tipo de assunto ele é relevante para você, então, como você me conta, sempre dedo aqui no like, já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nós teremos sim mais conteúdos relacionados a como você pode sim ter uma comunicação muito mais impactante, muito mais influente. Agora, fica a dúvida, como nós podemos despertar esta pressão interna, aquela que nós geramos dentro da pessoa a ponto de que ela deseje agir, ela forme a própria decisão e obviamente quando você forma a sua própria decisão, você está muito mais suscetível a agir, porque aquela é a sua intenção. Se você entende isso, como você vai entender nesse episódio, você também vai entender que o seu papel é muito mais ser um facilitador do processo decisório de uma outra pessoa, o que é obviamente muito diferente daqueles que geram uma pressão externa e assim são percebidos como uma pessoa negativa, uma pessoa chata ou até aquele clássico rotulado de vendedor, e que no fundo todos nós somos vendedores, mas nós não gostamos, na verdade, é quando uma outra pessoa nos pressiona com algo que nós não ainda nos convencemos. E em contraste, aquelas pessoas que dominam a arte de gerar essa pressão interna são pessoas vistas como autoridade, como referência. É aquele indivíduo que você quer ouvir por você, porque você sabe que tem algo importante, relevante para você vindo daquela pessoa, então naturalmente a gente tende a querer ouvir pessoas assim. E uma vez que você entendeu a relevância deste assunto, para que de fato você se comunique de uma forma diferente, você também entendeu que para que a sua comunicação seja eficiente, ela é muito menos sobre você e muito mais sobre o outro. É sobre o receptor, é sobre despertar emoções, é sobre ser relevante para o outro, gerando aquilo que é uma motivação interna para que ele queira te ouvir em primeiro lugar. Então entenda que para a neuropersuasão, o jogo é muito mais sobre um entendimento profundo das motivações, desejos, necessidades do indivíduo com quem nós estamos interagindo, muito mais do que com você. O que tende a ser difícil para o ser humano, porque quando nós interagimos com o outro, nós estamos sentindo as nossas emoções, nós estamos pensando nas nossas preocupações, nós estamos pensando nos problemas que nós temos que resolver, na venda que nós temos que fazer para atingir a nossa meta, ou seja, o nosso ângulo, o nosso ponto de vista natural é o nosso. E o jogo é sobre o outro. E para que fique absolutamente claro como você faz isso na prática, pense como é o jogo da conquista, por exemplo. Será que o jogo da conquista é você já chegar sabendo absolutamente tudo que a pessoa quer e você chega e fala: olha, eu quero agora casar com você, eu quero sair com você, eu quero morar naquela cidade, eu quero ter 15 filhos com você, eu quero tudo isso. A pessoa vai virar para você assustada e vai falar: meu amigo, calma aí, filho, não é por aí. Segura a emoção e é exatamente isso que em geral a gente erra. É um jogo que é um jogo de conquista. E durante um jogo de conquista, entenda que o jogo é muito mais sobre ler os sinais do outro e saber a hora certa de avançar, a hora de recuar.
a hora de avançar um pouco mais, a hora de recuar um pouquinho. E é exatamente nesse jogo, nesse dançar de palavras, nesse dançar de intenções, de sinais, de comunicação, que efetivamente a conexão começa a acontecer. Então entenda que a conexão não é sobre um truque, uma dica, uma fórmula, uma estrutura de comunicação que você chega e coloca tudo pronto de uma vez só para que a outra pessoa se encante por você. Nunca foi assim e nunca será. A comunicação é um jogo de conquista. Em primeiro lugar, é sobre entender as reais motivações, aquilo que eu chamo de os drivers da pessoa, ou seja, aquilo que motiva, que impulsiona a pessoa. Será que esse indivíduo que eu estou conversando, ele é mais motivado a resultados? E eu vou falar sobre realmente como você consegue alcançar vendas inatingíveis por outras pessoas. Será que ela é movida a dinheiro, falando sobre conquistas materiais? Será que é uma pessoa movida a ego, falando que ela vai ser a única pessoa que vai conseguir aquilo? Será que é um indivíduo movido a status, em que ele vai ser o único que consegue ter aquilo e que ninguém mais jamais terá aquele status que ele tem? Ou ainda, será que é uma pessoa mais movida a uma certa conexão espiritual? E obviamente existem pessoas em todas essas esferas e muitas outras. E se você errar aqui, repito, já era. E como fazer para que você não erre? Então eu quero deixar aqui uma dica de como eu faço. Basicamente, eu tenho um conceito que eu chamo de expansão ou contração. Existem conversas que quando você faz com uma pessoa, você sente que ela expande, a voz dela se encanta, ela se mostra de fato conectada, os olhos muito mais atentos, ela simplesmente se envolve, ou seja, ela expande. Então você fala, esse é um assunto que eu acertei, eu vou avançar nele. Por outro lado, existem conexões e mensagens e frases que você diz e assuntos que quando você diz a pessoa contrai. Ela olha para o outro lado, ela diminui, ela coça, ela se incomoda, ela fala, nossa, cara, eu não acredito que esse cara tá falando. Ela não diz isso, mas todo o restante você percebe, eu errei. E se você errar, é só você recuar, diminui o peso daquilo, volta para os assuntos que façam com que a pessoa realmente volte a se expandir. E é exatamente por conta disso que é um jogo. Será que você sabe tudo aquilo que expande a pessoa? Eu te garanto que não. Porque nem a pessoa sabe. Existem assuntos que a pessoa diz, eu não quero falar sobre isso, mas se você chega do jeito certo, ela começa a se expandir, ela começa a se soltar, ela começa a contar coisas que ela nunca contou para ninguém. Então, repare como é poderoso esse processo de comunicação. Não é só sobre o assunto, é sobre o jeito, é sobre o tom, é sobre o olhar, é sobre o ângulo, é sobre você se abrir, é sobre uma série de variáveis e é exatamente por conta disso que a comunicação ela é encantadora. Não há uma fórmula mágica. A mágica, de fato, ela acontece quando você encontra a sua forma de se comunicar, obviamente, quando você tem técnica para isso. E é por conta exatamente deste ponto que eu digo que a neuropersuasão é uma arte. Ela é ao mesmo tempo uma ciência, mas é quando você adequa os fundamentos e as técnicas à sua forma única de agir, ao seu linguajar, à sua forma de gesticular, à sua forma de andar. Você não pode ser uma pessoa diferente daquela que você já é, porque isso gera dissonância. A pessoa vai olhar e fala, não, esse aí tá estranho, ele tá sendo artificial, ele tá se forçando a ser aquilo que ele não é. Então entenda que sim, a comunicação é sobre o outro, mas você não pode estar sendo alguém diferente de você também em primeiro lugar. Aí sim, o restante é sobre perceber esses assuntos de expansão e de retração, e quanto mais ferramental na sua comunicação você tiver para ir gerando essa abertura, essa expansão, melhor será. No fundo, o que você busca verdadeiramente é entender o que a pessoa quer ser e não o que ela quer ter. Porque nós compramos, nós passamos a ter, nós passamos a agir, nós passamos a consumir, nós passamos a conversar com outras pessoas, não pelo fato em si, mas porque nós queremos ser a pessoa que tem aquilo. Nós queremos ser a pessoa que é amiga daquela pessoa. Nós queremos ser alguém que é diferente do que nós somos hoje. E se você domina a arte da comunicação, se você domina a neuropersuasão, em última instância, você está liberando a pessoa para que ela seja ela mesma. Olha que coisa mais linda e encantadora, que é um indivíduo que tem um poder de comunicação que, em última instância, expande a outra pessoa para que ela seja ela mesma. Um indivíduo que sabe se comunicar, ele encanta, ele inspira, ele cativa, ele aproxima as outras pessoas e, em última instância, é alguém que muda o mundo, simplesmente porque o mundo é feito por pessoas. Então, persuadir, em primeiro lugar, é sobre
ser relevante para outra pessoa, ser relevante para o cérebro dela, porque em última instância a pessoa te ouve por ela e não por você. Quando a ficha cai nesse aspecto, toda a sua comunicação muda. Você passa efetivamente a entender que você é um facilitador, você é um viabilizador de uma pessoa melhor através de você, através da sua comunicação, através do seu produto, através do seu serviço, através da sua liderança, através de você. É quando você simplesmente olha para o lado, olha para você mesmo, olha para as pessoas e você se sente parte de algo maior. Isso pode sim ser aprendido de forma técnica e estratégica. E contando aqui um segredo que ainda não foi revelado, de fato isso não foi contado em lugar nenhum até esse momento, pelo menos a gente vai ter uma novidade para eu ensinar isso em primeira mão de um jeito diferente do que a gente vinha fazendo até então. O método Neuropersuasão eu criei em 2014 e desde então foram milhares e milhares de alunos no mundo inteiro se beneficiando desse tipo de comunicação muito mais assertiva, alinhada à forma pela qual o cérebro funciona, mas a gente quer criar algo diferente. Se você quer ser notificado disso, mande uma mensagem para o link que está aqui no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo do vídeo ou ainda na descrição desse episódio, porque em última instância, se você aspira mais resultados, mais conexões, mais posicionamento, mais reconhecimento, mais autoridade no seu campo, então esse link é para você. E lembre-se ao clicar nele que todo mundo quer coisas novas. Sejam seus amigos, sejam as pessoas que você busca contato, sejam os seus clientes, sejam seus colaboradores, seus liderados. Todo mundo quer coisas novas. Enquanto você não for essa pessoa que destrava as pessoas para que elas cheguem aonde elas mesmas querem chegar, você não vai ter só mais dificuldade na sua comunicação e também para chegar nos seus resultados, mas você vai ter muito mais dificuldade na sua existência. Clique aqui embaixo nesse link e você vai descobrir como mudar isso agora.